pessoal. Então hoje, o pessoal que está assistindo o link, quem está aqui presente, nós vamos tratar hoje do problema da AJG e os honorários. A estrela do dia é o procurador aqui, nosso amigo Gustavo Kliman. Eu vou fazer uma introdução aqui dos honorários e depois o Gustavo vai trabalhar bem a questão da JG. O nosso objetivo aqui era fazer um evento fechado para que todo mundo participe, coloque suas experiências sobre o que está acontecendo hoje na justiça sobre os honorários. Quem está no link ali, quem está assistindo de casa, se quiser fazer perguntas e colocar as experiências também vai ser importante. Então, feita essa apresentação, assim, o meu papel aqui é só introduzir a questão dos honorários de uma maneira geral, para depois o Gustavo aprofundar o assunto. Os honorários, a grande mudança do Código de Processo Civil aí com relação aos honorários diz respeito à titularidade dos honorários. Os honorários, havia alguma discussão sobre quem era o titular dos honorários. Agora não tem mais essa discussão. No CPC atual, os honorários são do advogado e não tem mais o que discutir. E isso traz reflexos na prática, porque se os honorários são do advogado, quem é que executa os honorários? Os honorários são executados pela parte ou pelo advogado? Parece que não, quem executa os honorários são os advogados. Tanto que no estado do Rio Grande do Sul tem lei isentando os advogados de pagar custas na execução. Quando eles estão executando só os honorários, vai executar os honorários e também outra parcela, me parece que dá para fazer a execução junto com o cliente, né, com a parte principal. Mas, no nosso caso, tecnicamente falando, o correto seria fazer uma execução dos honorários exclusivo pela AGU, né? Embora eu sei que na prática a gente esteja fazendo cobrando os honorários em nome do INSS. O INSS agindo como substituto processual, mas daria para... O meu pensamento, assim, porque os honorários são nossos, a titularidade é nossa, né? Então tem essa questão que a gente pode abrir para discussão. E outro ponto também que eu acho que o fato dos honorários que eu também fazia ali, que eu não sei como que está acontecendo na prática, o fato dos honorários serem do advogado, também na hora que a outra parte vai executar, também tem reflexos. Porque se o advogado executa os honorários no nome dele num valor maior do que o devido, e a gente faz a impugnação e ganha a impugnação, ele vai ter que pagar honorários também, ele, advogado, sobre uma parcela sucumbente, porque a verba é dele. Não é o autor da ação, é o advogado que paga, porque os honorários é dele. Tanto que o Código de Processo Civil diz que os honorários, aí nesse caso para nós não se aplicaria, mas para o advogado, quando ele recorre, exclusivo dos honorários, ele tem que pagar custas também, justamente porque a parcela é dele. Ele só não paga custas ele só não vai pagar custas do processo se ele provar que tem direito à assistência judiciária gratuita. Outro ponto interessante aqui dos honorários, que eu também acho que tem aplicação no nosso caso, é com relação aos honorários e o fato superveniente. Muitas vezes, no início do processo, a parte não tem direito, por exemplo, no previdenciário, não tem o tempo de serviço, e por fato superveniente, durante o andamento do processo, ele acaba tendo tempo de serviço, ele completa o tempo. Na hora na sentença, o certo é o juiz condenar o autor, dar o direito à aposentadoria por fato superveniente, mas condenar na verba da sucumbência porque ele deu causa ao processo.
Então, ele foi o causador e, pelo fato superveniente, o juiz até pode conceder a aposentadoria, se for o caso, mas condenar ele nos honorários advocatícios. Outra mudança interessante aqui que dá para nós aplicarmos é com relação à mudança da fortuna aplicando a CLT como subsidiariamente. Porque com a CLT ela permitiu, a CLT permitiu no artigo 791-A, parágrafo 4º, que em função do recebimento de valores do processo, houvesse uma mudança de fortuna. Vou ler até aqui. CLT, artigo 791-A, parágrafo 4º, estipula que, vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar as despesas, então, outros processos podem fazer com que a pessoa mude a fortuna e acabe mudando o estado fático. Se antes do processo ele tinha direito à justiça gratuita, com o processo ele passa a não ter. Nos nossos processos, isso tem uma aplicação bem forte, porque os precatórios são altos. Se no início do processo ele não tinha direito, então ele tinha direito à JG, talvez lá no fim do processo ele passe a não ter a JG. E a questão da justiça gratuita também, o Leonardo, que tem enfrentado essa situação, quando transita um processo que as pessoas têm direito à justiça gratuita, o juiz deu a justiça gratuita, mas elas não tinham direito, o Leonardo pegou uma lista de processos de médicos que tinha transitado em julgado com justiça gratuita. Transitou em julgado, mas era no caso da desaposentação, eles foram condenados a pagar honorários e estava suspensa. Nesses casos, o Leonardo tem peticionado, se eu tiver errado, tu fala. O Leonardo tem peticionado mostrando por meio do CNIS que o médico, por exemplo, ganha 30 mil, 40 mil reais e que ele não tem direito a JG. E os juízes têm permitido a execução dos honorários. Estou certo, Leonardo? Então, é uma situação interessante, porque foi de uma iniciativa do Leonardo de conseguir uma lista dos processos que tinha médicos que tinham sido condenados na desaposentação, porque é fácil de pegar a lista, é só um advogado que é dos médicos, tu pega o nome do advogado ali no site da Justiça e sai a lista, e ali está todos os processos em que ele ganhou a JG muitas vezes, né, sem ter direito. Então é uma questão interessante, né? Uma iniciativa própria de uma pessoa que o Leonardo consegue, as maiores execuções de honorários que eu conheço são sempre do Leonardo, muito por causa dessa iniciativa pessoal aí dele, de ir atrás da mudança de fortuna. Tem uma outra questão aqui que diz respeito à desaposentação, que eu acho que aí o tribunal até está certo, porque a gente muitas vezes pensa que o valor da causa é o principal critério para a fixação dos honorários, mas o valor da causa não é o principal critério, né? O Código coloca como o valor da condenação, o proveito econômico e depois o valor da causa. Então, muitas vezes eu vi que o tribunal tem feito isso, né? Tem usado o proveito econômico ao invés do valor da causa. Pelo Código ele não está errado, né? Fala. Só que muitas vezes transita em julgado o valor da causa. E depois, na execução, o advogado da parte agrava pedindo para aplicar essa jurisprudência. Só que aí tem coisa julgada, né? E o Leonardo traz aqui, não tem outro microfone ali. O Leonardo está falando do caso o tribunal fixou a condenação dos honorários de acordo com o valor da causa, transitou em julgado, e aí depois a parte agrava
E aí o que o tribunal tem feito, Leonardo? O tribunal não dá. Porque diz que tem coisa julgada. Sim, só que às vezes o juiz dá, então tem que cuidar muito isso. Ah, Eu já vi o tribunal falando que o valor da causa tem que ser recalculado, que às vezes eles indicam R$1.000 ali, que Sim. não é aquele o valor da causa e nem por isso que os honorários ficariam prejudicados. Eu já vi a Cor no TF4 dizendo isso, ó, o valor da causa será a soma das 12 prestações e manda fazer inclusive uma simulação de RMI com a desaposentação, para ver qual seria o proveito econômico e o valor da causa. real. Então, assim, transitou julgado o nome e valor da causa, mas o valor da causa não é aquele indicado pela inicial. É uma coisa estranha, porque teoricamente preclui a impugnação ao valor da causa na contestação, mas estão dando a entender que não, né? Foi isso que eu ouvi dos acordos do TF4. Então aí é favorável a nós nessa aí. Se o valor da causa está errado. Então, tem essa questão que está sendo debatida. Outra questão nova também, que é dos honorários, os honorários recursais, que também eu acho que estão sendo mal aplicados, né? Podiam ser mais bem aplicados. Eu estou falando tudo isso porque o que eu acho que a gente tem que passar para o judiciário, no meu ponto de vista, é que a assistência judiciária gratuita, ela não é uma regra, ela é uma exceção. O que a parte tem que tentar, o que o judiciário tem que mostrar é isso, né? Para os autores, que eles só têm que receber a justiça gratuita quando tem realmente o direito. Então, e os honorários recursais vêm exatamente nesse sentido, de impedir a interposição de recursos, né? Porque com a interposição de recursos, sem a condenação alta de honorários, acaba que a função do código, que é de inibir os recursos, desestimular o recurso, não é alcançada. E o tribunal tem a jurisprudência dizendo que quando é o recurso interno, agravo interno, por exemplo, não tem condenação em honorários. Eu acho que podia ser mais bem aplicado esse artigo e hoje não está sendo também tão bem... É muito subjetivo, né, a aplicação dessa condenação em honorários recursais. Gustavo, eu fiz essas primeiras colocações para esquentar aqui, agora é contigo os trabalhos. São contigo. Muito bom o aquecimento, mestre Felipe Camilo. O senhor é sempre muito bom nas suas exposições. E quando o senhor me convidou para fazer essa exposição aqui, a ideia era a gente fazer um debate mesmo, né, com os colegas da casa aqui, sobre a experiência que a gente vem tendo na discussão da JG nos processos que a gente atua, né? E que houve uma mudança de paradigma com o novo código e a jurisprudência tem seguido isso, tem se manifestado nas decisões dos tribunais também, especialmente do regional federal nosso aqui, que eu vou trazer um pouquinho mais adiante, mas mudou sensivelmente as decisões. De início eu vou fazer uma... Não estou conseguindo aqui... Vou fazer só um breve apanhado histórico, né, do Instituto da JG, só para situar o debate. A primeira lei que tratou da questão federal, né, a primeira lei federal foi em 1060, de 1950 ainda, e ela que regeu o Instituto até o advento do novo código, né, até 2016, quando entrou em vigor o novo código. Então aí foi lá, fez mais de 60 anos, né. Quando ela surgiu, na verdade, a gratuidade de justiça era uma consequência da assistência judiciária, realmente. Era um efeito da assistência judiciária
para aqueles que fossem necessitados, que não dispusessem de advogado, que não tivessem condições de arcar com os custos, né, dos honorários de advogado. Nesse caso, ele tinha que fazer o pedido ao juiz e tinha que, conforme o artigo 4º da lei, demonstrar o rendimento ou vencimento que percebia e os encargos seus e os da família. Ou seja, não era como a gente se acostumou a ver nos últimos anos, né, que a pessoa só alega insuficiência de recursos e o benefício é concedido quase que automaticamente. Além disso, para vocês terem a ideia, a lei previa a necessidade de uma declaração, olha como eram outros tempos, né? A declaração fornecida ou pela autoridade policial ou pelo prefeito municipal, de que a pessoa não tinha condições realmente de arcar com as custas do processo. Aí então o juiz designava um advogado, designava assistência judiciária quando houvesse, né, a defensoria pública, ou se não houvesse, cabia a OAB indicar um defensor para a pessoa, um advogado para ela, ou onde não houvesse subseção da ordem, o próprio juiz designaria um profissional. O pedido de revogação da JG, né, a impugnação da JG pela 1060, era uma causa incidental, era autuada em apartado, então se formava um incidente, se ouvia a outra parte e o juiz decidia, sem prejuízo do andamento do processo. Mas de qualquer maneira era uma complicação a mais, né, para discutir a questão, coisa que mudou com o novo código. Aí, com as alterações ocorridas em seguida, no ano de 79, ali, a Lei 6.707, já vem um afrouxamento, né, do trâmite para se obter o benefício da gratuidade, que passou a ser necessário só a apresentação do contrato de trabalho, né, carteira de trabalho, que demonstrasse a percepção de rendimento salarial igual ou inferior ao dobro do mínimo legal. Aqui destacado aqui. Ou seja, havia um critério objetivo, né? Não era, ainda não era como a gente se acostumou a ver. Bastava dizer que não dispõe de recurso. Aí em 86, aí uma nova alteração legal, aí fez um afrouxamento ainda maior. Que aí sim, né, bastava a simples afirmação na própria petição inicial de não dispor de recursos para fazer frente às custas do processo e os honorários de advogado. Mas havia uma sanção, né, sob pena de pagar, caso viesse a ser revogada concessão da JG, a pessoa teria que pagar 10 vezes as custas que ela não tinha pago. Então, havia uma consequência, né, da afirmação assim falsa, né? E, bom, a Constituição ela não alterou muito, né? Só trouxe para a própria Constituição ali nos direitos, garantias fundamentais, né? A prestação de assistência jurídica integral, não só mais a atuação em juízo, né, em causas judiciais, também a assistência extrajudicial, né, de dirimir dúvidas, né, e regularizar situações jurídicas, enfim. Agora, com o novo código, que sim, nós temos uma nova legislação federal tratando da questão da gratuidade de justiça. Agora não mais a JG, né? Agora a gente tem realmente aquilo que a gente se acostumou a ver. Na verdade, a gente se acostumou a ver nos processos a gratuidade de justiça, que é não pagar as custas, nem ser responsável pelo pagamento dos honorários, se viesse a perder a causa. Então o código positivou exatamente essa realidade. Tanto que prevê
que expressamente, né, que já era uma realidade na jurisprudência, na justiça, que o patrocínio da causa por um advogado particular da parte não impede a concessão do benefício. A grande novidade também é que a impugnação passa a ser feita não mais um incidente, né, processual, mas na própria contestação, na réplica, nas contrarrazões ou, em caso de pedido superveniente, num prazo de 15 dias por uma mera petição nos próprios autos, sem suspensão do curso do processo também. Continua não havendo um critério objetivo, né, para aferição do preenchimento do requisito para concessão da gratuidade de justiça, tanto que a conceituação do artigo 98 é que se concede a gratuidade de justiça a toda pessoa natural, jurídica, brasileira ou estrangeira com insuficiência de recursos para pagar as custas das despesas processuais e os honorários advocatícios, ou seja, continua sendo bem amplo, né, e difícil determinação, assim, no caso. Aliás, é mais a ser definida no próprio caso do que por um parâmetro geral, né, que a lei não traz. Bom, feito esse panorama inicial da legislação, eu vou trazer um pouquinho da jurisprudência do regional aqui, que eu tinha dito, né, que é onde é o que define a maior parte das causas em que a gente atua, e também é geralmente onde termina a discussão, né, porque poucos casos se recorrem ao STJ para debater, né, a questão da JG, principalmente por nós, né, nós não costumamos fazer recurso dessa questão. Parte para parte, sim, né, é mais grave. Porque ela já tem que adiantar as custas, né, ao contrário de nós que defendemos entes que estão isentos do pagamento. Bom, na jurisprudência do TRF, aliás, desculpa, antes da questão do critério para a definição do direito à JG, eu vou falar um pouquinho dessa questão que o Felipe abordou, de requerer a revogação da JG em momento posterior àquele em que deferido, quando se toma ciência do deferimento do benefício, né? Na contestação, se é deferido antes, ou na réplica, ou nas contrarrazões. Assim, a questão é controvertida. Quem trouxe isso, o Felipe colocou bem, um dos que mais atua bravamente na discussão a respeito é o Dr. Leonardo Gelain, que não deixa passar É proativo, né? Não é que não deixa passar, vai atrás, né? Mas sempre com muito critério, não. É sempre com muito critério e não é assim. É casos que realmente. São casos que realmente a pessoa fez uma declaração naquela onda de que é só pedir e levar, né? Nunca ninguém vai dizer nada e. É praticamente um estelionato. Um estelionato, uma declaração falsa, né? Mas essa cultura aí começa a se modificar, né? Esse panorama me parece que a partir do advento aí do Código de Processo Civil. Sim. Não, eu tenho percebido que essa cultura que se instaurou no Brasil vem se modificando, notadamente com o advento do novo Código de Processo Civil e também especialmente pela combatividade, né, dos advogados públicos, que parece que
agora começaram a acordar, né? A combater mais fortemente essa postulação, vou até usar uma palavra assim mais forte, né? É uma postulação, da minha parte, parece por vezes irresponsável até, porque não havia uma consequência maior. Bastava, como tu disseste, requerer, pedir, e a pessoa já automaticamente saia beneficiária, né, da assistência judiciária gratuita. Então, assim, em princípio, me parece que esse instituto começa a se modificar. Tem toda a razão, o nobre colega Gustavo Pedrassani, é justamente isso, a gente se acostumou, eu desde que iniciei a atuar, né, profissionalmente, já vão mais de 15 anos, sempre vejo a pessoa pedir e levar a JG. E a jurisprudência do TRF se consolidou assim, mas eu vou tratar um pouquinho mais adiante também disso aí. A mudança de paradigma, né, com o novo código está justamente na facilitação da própria impugnação por mera petição nos autos, né, não precisa mais do incidente, apartado, e a questão de se poder alegar depois, até mesmo após o trânsito em julgado, a questão da ausência do direito ao benefício obtido, né, por mera declaração, é controvertida. Tem juízes aqui, onde a gente atua, que vem negando assim de plano. São exceções, né, são a menor quantidade, mas eles dizem, olha, devia ter sido alegado lá atrás, né, agora morreu. Mas a maioria tem verificado realmente, né, num trabalho criterioso de que as pessoas realmente elas recebem uma renda muito superior a que se poderia imaginar cabível para a pessoa gozar do benefício de gratuidade e justiça. Então eles vão e realmente acabam revogando a JG, mesmo após o trânsito em julgado. Argumentos favoráveis. A declaração inverídica fere a boa-fé objetiva. Que agora o nosso mestre Camilo aqui, que sabe tudo do processo civil, que pode nos esclarecer melhor que o novo código agora é mais extenso na questão principiológica, né? Então, também está aí, a boa-fé, as pessoas têm que, né, buscar a verdade e se portar dessa forma no processo inteiro, né? Outro argumento favorável, eu ainda nunca vi, a gente também não... É uma questão mais formal, talvez, né? Mas é que o novo código, ele revoga expressamente vários artigos da Lei 1060. No final, ali, no artigo já 1072, inciso 3º. E entre os artigos que ele revoga, não está o artigo 8º, que prevê a revogação ex officio do benefício da JG quando provada a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais da sua concessão. Ou seja, há um fundamento legal, né, para a revogação mesmo a posteriori, assim. Então, como eu estava dizendo, né, a experiência que a gente tem tido ali com os juízes com que a gente atua, é que a maioria acata os pedidos. E até eu vou pedir licença aqui, porque eu transcrevi um trecho de uma decisão do juiz da 17ª Vara, que é quase um desabafo, né, contra... O tribunal tem mantido. E quase um desabafo essa prática, né, do pedido indiscriminado de gratuidade e justiça. Então ele fala, né, se deve aceitar o pedido de revogação máximo em caso em que resta evidente que o autor jamais recebeu preencheu os requisitos.
Então, por exemplo, o cara recebe 20 mil, 30 mil reais por mês e aí ele vai alegar agora que não, ele recebia lá atrás já esses 30 mil e precluiu, então ele não vai arcar com as despesas, com esse processo. É quase como como é aquela expressão latina, se beneficiar da própria despesa, né? Eu acho o seguinte, quando eu impugno na contestação, eu aplico a jurisprudência do TRF, que é acima do teto. Quando eu vou impugnar depois, eu estou usando o dobro do teto. Porque daí já está fora do prazo, então eu acho que não pode assim, o cara ganha 7 mil por mês. Aí não vale a pena, se tu vai fazer depois de transitado em julgado, fora do prazo. Aí tem que deixar por valor maior, senão a gente se queima por... A gente pode criar um precedente ruim para nós. Nos outros grupos, do administrativo, por exemplo, o Guilherme Belks trouxe uma questão interessante, que quando os funcionários, os servidores, muitas vezes eles têm reajuste durante o andamento do processo. Então, no dia na contestação eles ganhavam 3 mil, na época que termina o processo ele vai ganhar 15. É uma mudança de fortuna, eu acho que dá tranquilamente para derrubar a JG nesses casos aí, nem a JG, eu falo, por causa que ficou gravado a justiça gratuita, depois, né, quando muda com relação ao aumento que o servidor teve durante o andamento do processo e que só foi constatado que aconteceu só posteriormente, né. Acho que isso dá para levantar no grupo de administrativo. No prependicular, como o TRF antecipa a tutela em tudo e manda implantar, se o processo continua, dali para frente não pode mais ter a JG se o cara trabalha. Nem todos, né? Mas se ele trabalha e está recebendo benefício, às vezes geralmente a aposentadoria especial, que é 4, 5 mil, vai passar o teto. Acho que ele teria que cair já. É verdade. Eu queria só destacar o seguinte, que uma coisa que é sensível para a justiça é eles serem alvo de aventuras jurídicas. Pessoas não só sem critério para pedir a JG, sem critério para juizar a ação. E a JG é um grande fomentador disso, não tem risco da demanda nenhum, né? Então, não sei se na hora porque a gente está sendo um pouco recriminado na busca pelos honorários, né? Parece que nós viramos esfomeados de honorários. E se a gente der um pouco de uma outra ênfase, eu acho interessante enfatizar o seguinte, que se busca evitar a aventura jurídica, o ajuizamento de ações de forma indiscriminada, porque isso não só dá prejuízo para o erário em termos de custas e tudo mais, mas como abarrota o judiciário. O judiciário tem menos condições de avaliar processos que têm razão de ser em tempo hábil, né? Inclusive, eu tenho para indicar aqui um artigo de análise econômica do direito, que foi com a pós-graduação que eu fiz há pouco tempo, que é Direito e Economia, uma abordagem sobre assistência judiciária gratuita. E eles abordam em números, tem apresentação de números aqui, o tamanho da repercussão que a JG indiscriminada dá na aventura jurídica. No quantitativo de aventura jurídica no Brasil, só por conta da JG indiscriminada. E a reforma trabalhista foi um tapa na cara da JG, né? Porque a Justiça do Trabalho virou o que virou em razão da concessão indiscriminada da JG. Então, acho que a gente deveria destacar um pouco mais isso na nossa abordagem quando a gente impugna a JG, assim. Qual é que é o artigo? O nome é Direito e Economia, uma abordagem sobre assistência judiciária gratuita. E aonde que está publicado? Está publicado, na verdade ele está até em francês também. Eu peguei na internet, mas eu fiquei sabendo pela minha pós-graduação, tá? Eu tô com dificuldade de identificar aqui. Eu botei Direito e Economia, abordagem sobre assistência no Google e eu achei. Ah, tá. Porque isso é uma questão bem relevante que tu falou, porque aí a gente muda e traz um argumento geral de JG, né? Sim. O Direito e Economia nos ajuda muito nesse... Esse artigo é interessantíssimo, ele traz números, traz uma abordagem bem... trazendo assim dados, né?
né? Dados. Bem paradigmático. E aí a gente tira um pouco do Pragmático. foco só nosso e explica e Eu traz tenho esse uma medo, mente- assim, ai, olha só, eles estão com uma sede por honorários. Calma, não é o objetivo principal da impugnação da JG. A impugnação da a JG em si, ela fomenta muito a aventura jurídica. A gente foi despachar com o desembargador Paulo Afonso e ele veio, o desembargador falou, ai, eu estou assustado com a quantidade de processos de aventura jurídica, assim, principalmente em benefício por incapacidade, porque as pessoas estão capazes e entram ao rodo, né? E porque concede a JG não tem risco, a demanda não tem risco. Se eu perder, eu não vou perder nada. Se eu ganhar, eu ganhei. Então, qual é o que me impede de ajuizar uma ação absurda, né? Então, a JG, para mim, hoje é um fomentador de aventuras jurídicas. Se colar, colou, né? Mas se nós conseguíssemos essa regulamentação da CLT aí, Sim. Muito boa a intervenção da nossa chefe, doutora Claudine Smolenares. Eu não me recordava que o teu artigo era específico sobre a JG. Você devia estar aqui falando também, né? Não é o meu artigo. É um artigo não é teu? que a gente... Tá. Não é o meu. Tá. Mas é isso aí mesmo, né? Um desestímulo. E tá aqui, ver que os juízes são sensíveis a isso, né? Um desabafo do juiz aqui. Torna-se relevante o momento de dizerem que a contraparte alega e comprova a não existência de hipossuficiência, desde que seja dentro do prazo prescricional de 5 anos após o trânsito em julgado. Aí aqui ele segue, né? Que a extensão da benesse à quase totalidade dos feitos tem estimulado absurdamente o ajuizamento de demandas sem nenhum fundamento, verdadeiras loterias judiciais, ou tão mal instruídas que nenhum advogado teria o constrangimento de comunicar ao cliente que foi extinto, exatamente por não haver qualquer custo envolvido. Então vocês veem que eles também, né, também impactam na realidade deles lá. E aqui a gente tem uns casos que eu peguei das anotações ali do colega Leonardo, de, por exemplo, revogação da JG em recurso de apelação do INSS, sendo que ela havia sido concedida no despacho inicial e não havia sido impugnada em contestação. E o TRF acolheu o pedido, não foi pela turma, né, foi um julgamento monocrático, mas mesmo assim, eu acho que já é uma grande vitória. E tem casos de alegação em contrarrazões também, só que essas contrarrazões, na verdade, não é uma realidade equivalente a essa do recurso de apelação, porque são aqueles julgamentos de plano, né, com base em causas repetitivas e tal, mas também são casos em que o próprio TRF acolheu o pedido, né, e revogou a JG. Aqui eu também transcrevi de um dos votos aqui da juíza Thaís Schilling Ferraz, que aqui ela já vocês veem que é um critério que já está quase, assim, está bem sedimentado nas turmas que decidem as causas previdenciárias ali, no TRF4, a quinta e a sexta turmas, que cabe a presunção de hipossuficiência quando a renda do requerente não superar o valor teto dos benefícios do INSS, que nesse ano de 2018 é R$ 5.645. Se a pessoa recebe mais do que isso, aí ela tem que comprovar, cabe a ela comprovar situações extraordinárias, né, que gastos extraordinários, doença na família, coisas desse tipo, que justifiquem a concessão da JG, mesmo com rendimento superior ao teto. Eu peguei esses dias, vi uma decisão que inclusive do TRF disse que empréstimos bancários não servem para caracterizar a diminuição da renda abaixo do teto, porque são voluntários, né? Então não é qualquer situação também que eles estão aceitando. Muito menos tributo, né?
Sim, também não. Aí eu fiz essa observação aqui, em linha com o que estava falando o Leonardo, que a verificação do cabimento dessas alegações extemporâneas, né, de existência dos requisitos para gratuidade e justiça deve ser feita com um pouco mais de critério, né? Que ele até um critério objetivo bem interessante, que é o dobro do valor teto dos benefícios do INSS. Aí a questão dos requisitos para obtenção. Então até o novo código aqui era tipo porteira aberta, né, em TRF. Era alegar que era insuficiente, que não tinha rendimentos suficientes para arcar com as despesas do processo e quase como uma presunção absoluta, né? Então eu cheguei a pesquisar algumas decisões assim que os juízes controlavam a JG, né? Indeferiam e a parte agravava e o TRF vinha com essa afirmação. Aí não, a afirmação é o que basta, que ele é hipossuficiente. Inclusive houve esse incidente, né, de uniformização de jurisprudência no final do ano de 2012, que estabeleceu isso. E constou que descabem critérios outros, critérios objetivos, né, que os juízes, eu imagino que aplicavam para negar o benefício. E o TRF diz, não importa, esses critérios não servem, porque ela afirmou que não tem recursos suficientes. Então, se formou quase com uma presunção absoluta do direito com base na mera afirmação de insuficiência de recursos. Já e com o novo código isso vem mudando, né? Tá praticamente, como eu estava dizendo antes, massificado. Salvo alguma alteração que venha ocorrer, esse critério objetivo de rendimentos superiores ao teto dos benefícios do INSS. Daí para cima está afastada a presunção. Aí eu trouxe esse caso aqui de Capão da Canoa, que é um caso que o juiz indeferiu a JG de ofício, aplicando o critério da reforma trabalhista, que é bem mais restritivo, né, que é 40% do limite máximo dos benefícios do INSS, do teto do INSS. Só que o TRF reformou a decisão aplicando essa jurisprudência de que, na verdade, o critério que eles elencaram, que eles têm seguido, é o teto, não é 40% do teto como constou na reforma da CLT. Aí eu fiz aqui, achei bom colocar aqui no final algumas fontes importantes de pesquisa para se verificar se a pessoa tem os rendimentos que superam o teto do INSS e que são de fácil acesso por nós, que basta um e-mail ali para a informática, ali para o Alberto, que ele faz o cadastro e libera o acesso a essas bases de dados aqui da DataPrev, né, que é o CNIS, quem trabalha no previdenciário já está cansado de conhecer, né? O Cadastro Nacional de Informações Sociais, que tem todo o histórico de vínculo empregatício, de recolhimento de contribuições pela pessoa. E eu agora, mais recentemente, eu tenho um outro instrumento bem importante, que são os portais da transparência, dos entes públicos, né, que já são bem comuns, assim, não só da União e do Estado, do Rio Grande do Sul aqui que eu coloquei, mas às vezes você vê que até nos municípios no interior do estado já tem ali quanto que recebem as pessoas que trabalham lá, os aposentados, né, enfim. Que é de fácil consulta, só pelo nome você já tem todas essas informações aí.
que veio na esteira da lei de acesso à informação. E por fim, aqui, como colocou a chefe Claudine, né, a relevância da impugnação à JG, coibir lides temerárias, né, aventura jurídica. Teve o exemplo da desaposentação, que é justamente o que o Felipe estava colocando, que médicos muito bem conceituados e com clínicas e, né, com rendimentos que a gente certamente muito superior à média, né, da população, entraram com um pedido de desaposentação e com um pedido de gratuidade de justiça, e ganharam. E muitos, o Leonardo, alguns eu também, o Richard, que trabalha ali com a gente, né, que a gente trabalha próximo ali, a gente tem conseguido alguns levantar, né, a gratuidade. E você vê que era uma ação que era contrária à lei, ao decreto, mas que se ganhou por muito tempo nos juízes de primeiro grau, em parte aqui no TRF também, e as pessoas foram entrando, né? Tem a JG, tem a gratuidade, não tem consequência nenhuma, e assim foi aquela enxurrada de ações, né, que hoje a gente vê baixando todas, depois que o STF, aí por fim, disse que não cabe, né, a tal da desaposentação. E permitir que o benefício seja usufruído apenas por quem efetivamente preenche os requisitos, com a poupança de recursos públicos no pagamento de despesas e custos processuais, que quando se é deferida a gratuidade, essas custas são arcadas em princípio pelo erário, né? São adiantadas pelo orçamento acho que é da própria Justiça Federal, né? E por fim, mas não menos importante, o recebimento de honorários advocatícios pelos procuradores da parte vencedora no litígio. Enfim, é isso aí que a gente queria trazer para o debate. Muito obrigado pela atenção, pelas intervenções, e estamos abertos ao prosseguimento dos debates aí. Obrigado, Leonardo. Eu acho assim, ó, agora vamos... Gustavo, vamos continuar nosso... Eu acho que a gente podia conversar também sobre a questão do... A gente recebeu os honorários, tá? Foi condenado e aí muda de grupo. O outro grupo faz a execução. Eu acho que internamente a gente tem que criar um fluxo de trabalho. Eu não sei se está funcionando esse fluxo de forma adequada, né? Eu queria ver a opinião do pessoal. O que a gente tem feito que a gente fez no Previdenciário foi garantir que a petição fosse apresentada com o cálculo do valor devido e somente após isso ir para a cobrança. Porque aqui no caso a coordenação da cobrança passou um bom tempo sem coordenador, né? Então eu não tinha segurança de mandar para lá e a questão fosse devidamente encaminhada. Mas não está bem definido ainda porque assim, ó, o que acontece? Os critérios de cobrança são diferentes dos critérios de uma execução de valor devido, né? Por exemplo, é Selic, qual o índice, qual o valor do juros. Então, assim, a gente está mandando liquidar com os juros, a correção, daqui a pouco, do título, como se fosse uma condenação, mas não é. Então, assim, o ideal, eu ainda acho que a liquidação seria feita pelo setor de cobranças, que tem o know-how de como se faz um cálculo de cobrança, né? Claro, eles não têm o know-how daqui a pouco de valores, mas, assim, no geral, acho que a cobrança estaria mais apta a fazer esse cálculo. Mas hoje, como está aqui, o Previdenciário faz tudo, só manda para lá depois da petição pronta para garantir que, né, que esteja bem encaminhado, assim, né? Mas ainda não está definitivo isso. Uma pergunta que eu tinha que fazer para o Tiagão, desculpa, Tiago Barbosa, é que tem intimidade é
Tiago, se está valendo a pena subir para os superiores quando o TRF4 nega, né, a impugnação do JG. Não sei se isso está valendo a pena, né, Tiago? Como é que vocês estão atuando lá? Boa tarde. Como o Gustavo havia colocado na explanação dele, o fato é que não existe um critério objetivo para a concessão da justiça gratuita. O tribunal criou um critério, mas é do tribunal, dizendo que a pessoa não pode receber acima do teto da Previdência Social. Mas é uma criação pretoriana. A lei não tem um critério objetivo. Então é praticamente impossível para nós recorrermos para o STJ, porque encontra o óbice na súmula 7. Determina o reexame do conjunto fático probatório dos autos. É uma matéria bem complicada. Outras questões são objetos de recurso, e aí, de fato, a Procuradoria dos Tribunais recorre, como é o caso quando existe uma discussão processual sobre a impugnação, se houve preclusão, entre outras questões que são debatidas. Mas quanto à análise da necessidade da concessão da justiça gratuita, é muito difícil fazer um recurso. Obrigada. E no TRF é 4, é o teto da Previdência. É pacificado. Sim. E nas turmas de administrativo, não. Como é que é administrativo, né? Eu lembro que não tem essa. Alguns desembargadores estão pensando em 5.000, mas não tem assim, uma uniformidade que nem parece ter nas turmas previdenciárias. Ele tem na lei isso. Não, assim, do que eu lembro, né? Porque também agora com o gerenciamento as decisões favoráveis acabam não chegando a quem atua, né? A quem vai fazer o recurso. Mas assim, do que eu recordo, não existe uma uniformidade que nem aquela que parece haver nas turmas previdenciárias em relação a um padrão. Algumas decisões apontando em 5.000, mas alguns desembargadores também se afastam alguns votos, alguns acórdãos se afastam dessa orientação. Então, acredito que não seja possível afirmar que haja uma definição. Acaba ficando muito casuística a decisão. O que parece ser possível, nessa linha que o colega falou, eventualmente se postula seja analisada a remuneração do autor, né? O tribunal, por vezes, decide no sentido de que basta a declaração, né, a presunção, etc. E aí a Fazenda Pública alega, não, mas nós alegamos, nós trouxemos as fichas financeiras que demonstram que o autor percebe a quantia mensal de tanto. E quando isso não é analisado, daí tenta-se fazer o recurso especial pela violação do 1022, né? Solicitar que seja anulado o acórdão regional e seja outro enfrentando a remuneração, porque senão vai ser uma prova diabólica para a Fazenda Pública, não é que vai comprovar que efetivamente tem condições. Essa tese da analogia com a norma trabalhista não tem condições, não tem realidade? Eu fico levando isso aí para o STJ, acho muito bom. Eu não sei, eu acho Não, que mas eu também acho que calma. a questão da CLT daria para aplicar, eu acho, como Porque na ausência de analogia. norma objetiva existe uma que tu usa por analogia, né? Isso. Porque criar norma do nada é que piora. Eles criam o requisito qualquer e estão criando É que a norma da CLT foi tão dura que eles não estão acostumados ainda com Mas é a essa. única norma que existe. Mas e ver que teve um impacto, o que é um dado real é que endurecendo a JG diminui o litígio, né? Tanto que lá na Justiça do Trabalho caiu drasticamente. Se eles aplicarem a CLT, mas aí eu acho que precisa ter um trabalho de ir no TRF, conversar, nem sei se adianta isso. Né? E a diminuição dos litígios é interessante para a Justiça Federal? Ah, pois é. Eu acho que não é interessante. Aí é uma questão com a questão política interna deles também. Eu acho assim, só se a gente fosse brigar pela analogia, o momento certo é o inicial, não a hora de cobrar honorários. Só Sim. eu queria sugerir isso, para ficar bem configurado a perseguição aos honorários, né? Porque se é para combater a demanda generalizada, o ideal seria no início, sim. Mas eu acho bem viável essa tese da analogia. Na ausência de norma, existe uma norma para aplicar analogicamente.
Falando nas normas trabalhistas, tem uma que o Felipe mesmo falou antes, no início. Mostra de novo ali, Gustavo. São duas normas trabalhistas, né? Que são importantes. Uma é para a questão da alteração futura da capacidade econômica. Isso está num parágrafo, né? Isso, é o que eu li antes ali. São duas, né? É do 900 e alguma coisa, peraí que eu quero. E a outra norma é que já estabelece o valor, né? 40% do maior benefício da Previdência Social, né? Sim. E aquela desde o inicial daí. Eu acho que a segunda, é a primeira, aliás, que eu falei, que é a questão da alteração da capacidade econômica. É o 791A, parágrafo 4º. Da alteração quando recebe no processo. Isso me parece que é mais fácil, porque isso não contradiz a norma processual comum do CPC. Ela só agregaria, vamos dizer assim, a gente não precisaria pedir para aplicar a CLT. Simplesmente se diria, olha, se aplica o CPC, houve alteração da capacidade econômica, e como eu posso impugnar a JG em qualquer momento, se houve alteração no pagamento do precatório, eu posso pedir que agora ele ressarça os valores da condenação. Eu acho isso muito importante nos casos de sucumbência recíproca. E não é só para a questão dos nossos honorários. Nós temos uma questão processual muito importante que está acontecendo na Justiça Federal do Rio Grande do Sul, que é a tentativa de alteração de competência dos juizados para a justiça, para as varas ordinárias, em função de posicionamentos do tribunal que são mais favoráveis ao segurado do que as turmas recursais. Então se pede, em quase todos os processos, uma condenação do INSS a danos morais. Isso, foi tirado. Que pacificamente não é cabida, e ele só é pedida essa condenação porque a parte está sob o abrigo da justiça gratuita. Só que existe sucumbência recíproca. Sempre, nesse caso. Exatamente. Se essa parte tiver o pedido julgado dela procedente e ela receber um precatório de 300, 400, 500 mil reais por um benefício, ela poderia sim, após o recebimento, pagar a parte que ela se tornou devedora, a parte que ela se tornou sucumbente na ação, no caso do dano moral. Talvez fosse o caso até de colocar na contestação, assim, na hora que vai impugnar a JG, trazer isso, né? Olha, tá acumulando com danos tu está acumulando com danos morais, faz uma impugnação eventual, né? Como pode ser que ele ganhe o processo, está agindo... Mas eu perdi os que eu fiz isso mesmo. É isso que eu queria colocar, é que nós não temos conseguido, né, nas impugnações, cumprimento de sentença, por exemplo, reverter a JG com base no que a pessoa vai ter direito a receber, que é a norma essa da CLT, né, que diz, vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não, se ele vier a obter ganhos em outro processo, até em outro processo ele prevê, créditos capazes de suportar as despesas, esse crédito, mesmo que em outro feito trabalhista, devem ser alocados, devem ser considerados para fim de implemento do que ele foi condenado naquele que ele tinha a JG, que é uma norma bem mais ampla, né, e bem mais específica. Da CLT, da reforma da CLT. O CPC não fala nada disso. No CPC não tem, e os juízes que eles têm dito, às vezes talvez possa ser um tiro no pé também, é que começam a alegar que eu estou recebendo tudo isso porque o INSS não me pagou, não deferiu meu benefício, eu só vim a receber um juízo. Pode se reverter contra nós também, né? Não é um fundamento jurídico, né? Mas, por competência, né? Tá recebendo um grande volume de recursos de uma vez só, mas como se eu tivesse recebido parceladamente, eu... mas não é um fundamento jurídico. Não é, mas a gente sabe que muitas vezes eles não decidem. Uma pergunta assim, vocês já fizeram alguma tentativa de impugnação? Vocês já fizeram alguma tentativa de impugnação à justiça gratuita após o pagamento do precatório? Porque normalmente nós alegávamos que a parte
vai receber o precatório. Então, teria mudado a situação financeira, né? Mas eu nunca vi, depois que eu deixei de trabalhar com matéria de execução, e eu não sei se a gente talvez não pudesse mudar um pouco a estratégia e fazer um cadastro de pagamento de precatórios e, após esse pagamento, verificar a viabilidade de pedir a revogação da JG, uma vez que tem 5 anos após o trânsito em julgado. Então, teria ainda tempo útil para se fazer isso. E vou ser bem sincero, como eu já tinha falado na minha intervenção anterior, não é importante isso para nós só do ponto de vista de arrecadação de honorários. Realmente não é. Eu acho que essas lides temerárias em matéria previdenciária, elas causam um prejuízo financeiro para o INSS e para o conjunto de trabalhadores que dependem da Previdência no futuro, que é difícil até de medir. O volume de ações tem aumentado, em que pese as demandas de massa terem reduzido. Nós ganhamos a tese da desaposentação, que era uma demanda muito importante do ponto de vista do número de ações. Nós ganhamos teses mais antigas, como aquela do IGPDI, para correção das rendas mensais dos benefícios. Essa tese atingia praticamente todos os benefícios em manutenção. Ganhamos a tese da decadência, a cota de pensão. E o que nós vimos hoje é que as demandas que nós chamávamos de concessórias, elas se reproduziram num volume tão grande que elas substituíram essas revisionais de massa. Isso muito em função disso, da procura de tribunais com orientações jurídicas favoráveis ao segurado e tantas outras interpretações. Então eu acho que quando se cobra, por exemplo, a justiça gratuita, não se postula uma forma de regularização e de equalização da concessão da justiça gratuita, a gente também pode tentar equalizar o volume de demandas previdenciárias. E com a equalização do volume, nós também vamos ter uma qualificação na prestação de serviço da Procuradoria na defesa da autarquia. Porque hoje nós só conseguimos trabalhar em função de usar técnicas de gerenciamento. Todos nós sabemos disso. Nós não temos serviço de apoio suficiente para acompanhar o volume de ações previdenciárias e nem o número de procuradores. Então, eu acho que esse debate ele é extremamente importante e ele transcende a arrecadação de honorários advocatícios. Ele está vinculado diretamente à eficiência do nosso trabalho na defesa da autarquia. Eu acho, viu, Thiago, que é uma tese que pode ser trabalhada. Eu acho que realmente tem procedência. Agora tem até o dispositivo expresso na CLT, mas eu acho que a gente tem que ter cuidado, sim, porque a questão, por exemplo, o sujeito pediu um benefício previdenciário e não estava trabalhando, e é um benefício de valor mínimo e o processo levou, sei lá, 6, 7 anos. Nesse tempo ele não recebeu o rendimento da aposentadoria equivalente a um salário mínimo. Ele vai alegar que, eventualmente, ele não está recebendo, né, um grande volume de recursos que mudaria a situação econômica dele. Ele está sendo aquela questão de está se repondo na verdade, um empobrecimento que ele teve porque o INSS não deferiu o benefício no momento adequado. Tudo bem, pode não ser juridicamente muito forte a tese, né, mas a gente sabe que pode colar e pode ser um tiro no pé, né. Eu então penso assim, de repente começar a alegar nesses casos, por exemplo, o sujeito é um precatório de uma revisional, um valor bem elevado, que aí o sujeito já estava aposentado, né? Então, ou então que ele, mas é um pouco mais arriscado também, que ele recebe a concessão do benefício judicialmente e seguiu trabalhando nesse tempo. Então, aí se acumularia os dois rendimentos, mas também é arriscado porque pode
a gente tem aquela questão, mas eu poderia ter deixado de trabalhar lá atrás, se tivesse me definido benefício. Agora, esses que o Thiago apontou, por exemplo, que acumulam danos morais para fugir de um juizado, ou seja, Sim. Esses processos que já têm uma atuação torpe, desde o início, estão acumulando danos morais só para fugir do juizado. Esses merecem uma atenção especial na impugnação da JG, porque a sucumbência recíproca vai existir, vai acontecer, danos morais não dão, né? E a gente não, ninguém, nada inibe isso, né? Não tem nada, nenhum instrumento jurídico, nenhum instituto jurídico que iniba a pessoa de acumular um dano moral de uma forma temerária. O que inibe isso? Nada, porque o judiciário não se configura o rito ordinário. Aí fica no rito ordinário. E aí eles ganham honorário catício. Se ele ganhar a demanda, ganha honorário catício desde a sentença, mesmo que a gente não recorra. Né? Então, é só ganho para esse advogado. Esse advogado não tem risco nenhum de perder e tomar um tufo. Então, assim, e tem que pagar honorários. E aí a parte vai reclamar, escuta aqui, porque não ajuizou no JEF, né? Porque daí eu não pagaria esse honorário. Então, assim, ele não tem que dar explicação para ninguém, uma maravilha. E o que inibe só a impugnação JG já de início, porque senão... Eu acho que a gente está buscando um critério objetivo, né? Eu acho que tem que ter critério objetivo para fazer essa impugnação. O Gustavo buscou um critério teu também. Eu acho que é isso que precisa ter um critério. Eu acho que teria que ter uma orientação dentro do grupo, né? Eu acho que esse teto da Previdência é uma boa orientação. O ideal é impugnar isso, com base nesse critério no momento... Um precatório com valor muito alto, né? Coisas assim. Não, eu digo, já na contestação, né? Logo em seguida. Tem já essas fontes ali, né? Que são de fácil acesso. Então, consultar pelo CPF da pessoa, você copia de protocolo ali, tem todo o histórico dele, quanto está recebendo. E eu acho que a Claudine, se convidasse um desembargador para vir aqui conversar sobre isso, também era importante. Para fazer participar, a gente faz um evento e traz a questão essa da análise econômica. E... Posso até buscar esses autores desses artigos. Pois é, e conversar com um desembargador que esteja disposto a trazer a ideia, a discutir a JG nesse sentido de... Principalmente na Previdência, né? Porque é sem critério nenhum. Principalmente... No administrativo também, mas na Previdência, por causa do volume maior de ações no Brasil e no INSS, né? E indiscriminadamente, eu acho que o recordista é a Justiça do Trabalho e o INSS. Hoje a Justiça do Trabalho resolveu o seu problema. E o INSS ficou para trás. O INSS vai continuar sendo o maior demandado do Brasil, né? Na história, né? Eu acho que do mundo até, se for comparar em número de ações judiciais, acho que ganha até no mundo. Então, assim, vai continuar sendo assim. Então, realmente, eu acho que essa proposta de trazer, daqui a pouco, até dentro do TRF4, esses autores que fizeram essa análise, foi muito bem feito, eu assisti uma palestra deles, eles arrasam. É de Porto Alegre? São daqui? Acho que são. Qual é que eu... É que assim... tem o nome deles ali? Tenho. É que eu participei muito de congresso do Instituto de Direito e Economia do Rio Grande do Sul, que é o IDERS, e também da Associação Brasileira de Direito e Economia do Brasil, né? Que é a BDE. E eles são super parceiros para defender essas ideias, né? A gente podia convidar eles e o desembargador também, que daí tem uma... O Paulo Afonso, ele deu uma dica para mim, o desembargador Paulo Afonso, ele estava assustado com as demandas temerárias. Então, eu posso até puxar esse assunto com ele, quem sabe a gente entra num debate aqui. Mas o Paulo Afonso não está em Santa Catarina? Ele estava aqui. Ele tem um gabinete aqui no TRF4. Acho que está morando em Santa Catarina. Mas o gabinete dele está aqui. Pois é, aí dá para tentar uma... outro... Pessoal, juízes das turmas também acho que seria interessante. Apesar de achar que tem que ficar bem claro, separar a discussão de justiça gratuita dos honorários. Isso. Até porque eles têm uma questão de constitucionalidade pendente e nem eles vão querer tratar sobre esse assunto. Por isso que é importante trazer esse pessoal aí da análise econômica, convidar e a gente muda o viés, né? Sim. E a gente traz eles aqui para dentro. Viés demanda temerária, né? Pode até começar com isso. A demanda temerária e a relação com a JG. Exatamente. E a gente traz eles aqui para dentro. A demanda temerária, qual é? O estudo da demanda temerária, a fonte da demanda temerária, qual é? Pode ter inúmeras fontes além da assistência judiciária gratuita.
Mas uma delas, indubitavelmente, é a JG. Se tu Não se conseguisse chama marcar- mais a JG. não é a JG, é a Justiça Gratuita. Vou chamar de JG pro resto da vida. Por exemplo, a violação do princípio do juízo natural pela escolha de juízo. A escolha de juízo é outra. A escolha de juízo. E vai Pode escolher ser o melhor debatido. juiz, o melhor Um juiz. exemplo clássico, a conversão da atividade especial por exposição ao ruído, que as turmas recursais, até isso, a matéria está pacificada na Turma Nacional de Uniformização, diz que a exposição tem que ser a ruído médio, não a pico de ruído. O Tribunal da Quarta Região tem um entendimento que o pico de ruído é suficiente para reconhecimento da atividade especial. Então, os advogados sabem disso. Então, o que eles fazem? Eles escolhem, eles fogem do juizado para ajuizar numa vara ordinária. O TNU fixou que a metodologia, a única metodologia é da Fundacentro. Então, quem quer fugir da metodologia Fundacentro, que não é a metodologia do pico, Por exemplo, na atividade especial, o TNU fixou a tese de que a Fundacentro é a única metodologia prevista em lei, né, prevista no decreto previdenciário, capaz de aferir o ruído corretamente para fins de aposentadoria especial. Ela nunca vai apontar um pico, porque ela não aponta de tanto a tanto, é sempre a média ponderada da aferição, né? Só que para fugir do entendimento da TNU, você vai para onde? Rito ordinário TRF4. Então você bota lá um dano moral, não sei o quê, ou sei lá o quê, inventa valor da causa e foge para o TRF4. Então, assim, se continuar assim também é muito difícil. Mas isso é uma das fontes da lide temerária. Talvez botar um estudo da lide temerária. Isso as fontes. E a JG é um deles, né? E a situação piorou. E a situação piorou com o novo CPC nessa parte da lide temerária, com pedido, por exemplo, de dano moral, que se sabe improcedente. Porque até o novo CPC nós tínhamos a possibilidade de sucumbência recíproca com compensação dos honorários advocatícios. Ah, pois é, piorou. Tá. Hoje não tem a compensação dos honorários, os advogados preferem sempre as varas ordinárias. Aí não tem os juizados, claro. também morreram. Exatamente. É só para auxílio doença, juizado. Exatamente. Passa para o Rafael ali. Eu queria aproveitar essa questão de ver o critério econômico da concessão da JG. A gente poderia aproveitar também a oportunidade para falar de uma outra questão, que é no critério objetivo para a concessão do LOAS. Porque tem um colega aqui da equipe de GF residual, que ele está fazendo a tese do doutorado dele, e ele rapidamente no almoço ele levantou essa questão e nos contou o detalhe que foi errado na decisão do ministro Gilmar Mendes para julgar a inconstitucionalidade do critério objetivo de 1/4 do salário mínimo, que ele usa uma decisão do benefício que é dado, que não tem, pelo que eu entendi, não tem natureza nem assistencial nem previdenciária na Alemanha, e que eles decidiram que aquele valor era inconstitucional porque era um benefício, seja assistencial, previdenciário, a natureza, que digamos que era valor de 100 euros. E que depois de 15 anos, aquele valor era insuficiente para uma alimentação, saúde, etc. de uma pessoa. Porque se corrigisse aquilo ali pelo critério de autorização monetária, digamos que desse 15 anos depois, daria 140 euros ou algo assim. E que aqui no Brasil seria diferente, porque ele usou esse mesmo critério, mas não era um valor fixo o benefício aqui é um valor de um salário mínimo. Então, digamos que 10 anos atrás, se o benefício fosse um valor fixo de R$100 e essa correção ao longo de todo o tempo não tivesse havido correção ao longo de todos esses anos, e chegou agora e esse benefício era só de R$150, e o benefício era pago ainda em R$100, seria um valor baixo. Mas se pegar esses R$100 e corrigisse para hoje, um salário mínimo inteiro, daria 150, R$200, mas na verdade esse benefício transformou em vez de R$100 mil. Então é bem acima do que era pago antigamente. E daí a gente poderia usar por essa outra vertente também, né? Teria que conversar com esse colega, o Pablo, ele voltado aqui na BRF4, para tirar não da vertente dos honorários. Para a gente falar, para a gente pegar e analisar a questão. Mas daí é numa comparação de direito e economia, falando do LOAS e falando do critério objetivo para a concessão de JG, para a gente tentar não enfatizar a questão dos honorários. Fica uma sugestão. Dar uma ampliada, né, para fugir de que nós estamos querendo cobrar mais honorários. Não focar nisso. Né? Então, tu
Tu sonda eles para ver se eles aceitam. Para março, né? Daí a gente faz em março uma tarde aqui. É bem. E traz os desembargadores para vir conversar com a gente. Né? Posso até conseguir todo mais palestrantes sobre análise econômica do direito também. Consigo. É importante. Mais alguma coisa, pessoal? A gente tem um ícone aqui de análise econômica do direito, que é o colega, o Eugênio. Eu acho que, a título de contribuição, você poderia convidar esse juiz que deu esse despacho desabafo aí que o Gustavo Klima referiu, que ele aborda a questão ali, colocando exatamente que seria uma loteria jurídica, né? Ele chega a referir. Então, eu acho que seria importante colher aí as palavras dele. Parece que ele está bem a par dessa situação e eu acho que ele vai contribuir muito nesse sentido. Ah, interessante. Eu anotei aqui. Qual o nome dele tem aí, Gustavo? Se eu não me engano, é o Bruno Rich Fagundes, na 17ª vara. Ele poderia ser o convidado, então. Bondoso, né? Muito interessante. Mais alguma coisa? Bom, então, acho que foi bem interessante o nosso debate aqui. Gustavo, muito obrigado. Valeu. Vamos deixar agora para março a continuidade.